Olá, como estão? Vamos iniciar agora os nossos estudos referentes à unidade 1 do nosso livro didático. Tá? A unidade 1 ela vai tratar aí dos conceitos e propriedades básicas da bioquímica. Então, enquanto objetivos, nós temos algumas metas a atingir aí para o estudo dessa unidade, ok? Que são apresentar os conceitos e a importância da bioquímica, identificar a importância das propriedades da água no seu papel como solvente nas reações químicas e a atuação do pH, identificar a atuação dos sais minerais e vitaminas no organismo vivo, caracterizar e diferenciar as biomoléculas que caracterizam a vida, né? Carboidratos, proteínas e lipídios, que são essenciais aí no processo do nosso metabolismo, e observar a importância e as aplicações do conteúdo. Vamos lá então. Tá. Primeiramente a gente vai definir o conceito de bioquímica, tá? A bioquímica ela é o ramo da química que ela vai se preocupar com as transformações moleculares dos constituintes celulares e ao conjunto dessas transformações a gente vai chamar metabolismo. Então é a definição de dois autores, o Gallo e o Basso, de 2012, sendo que no final vocês vão ter acesso a todas essas referências, tá? Que foram utilizadas aí no decorrer da nossa explicação. Também se fala em lógica molecular da vida, onde a bioquímica ela vai explicar em termos moleculares as estruturas e mecanismos e os processos químicos compartilhados por todos os seres vivos, tá? E fornece os princípios organizacionais que fundamentam a vida em todas as suas formas. Bom, mas o que quer dizer isso? Então a gente vai estudar, por exemplo, o estudo dos carboidratos, de que forma ali eles compõem as nossas estruturas, os lipídios, as proteínas. Então é isso que o Nelson e o Cox, no seu livro ali, Princípios de Bioquímica de Leniger, eles quiseram dizer quando falaram ali dos princípios organizacionais, tá? Então são algumas definições aí, vocês têm outras no livro didático e também tem outras definições que podem ter acesso nos meios ali na internet, que vocês poderão compreender melhor e caso hajam dúvidas a gente está à disposição. Vamos adiante então. Pessoal, então nós vamos começar os nossos estudos referentes à unidade 1, tratando a respeito do elemento essencial à vida dos organismos vivos, que é a água. Né? Vocês estão vendo ali, vocês podem ver a figura que está disposta na tela, que basicamente 70% em média do nosso organismo é composto por água. Né? Por exemplo, ali a gente tem o cérebro composto de 75% de água. Então, olha a importância desse elemento aí para as atividades metabólicas do organismo. Então, a água, ela também é considerada um solvente universal, isso não é à toa, né? Ela consegue solubilizar muitos íons em biomoléculas, por exemplo, proteínas e carboidratos, tá? A gente tem duas questões importantes a serem tratadas a respeito da água. A questão do grupamento OH, que é a hidroxila, ela vai determinar uma carga parcialmente negativa, uma eletronegatividade. E o grupamento hidrogênio, ele vai revelar ali, ele vai mostrar uma carga, agir como uma carga parcialmente positiva, ou seja, a gente tem aí o que a gente chama de polar, ou seja, a água é um composto polar, dada essa polaridade, essa diferença de cargas. Isso é extremamente importante, que facilita a ligação dessa molécula com outros compostos, tá? Então, quando a gente fala de polaridade, a gente não está falando em nenhum bicho de 7 cabeças, a gente está falando aí nessa diferença de cargas, ok? Vamos adiante. Tá? Então, aqui a gente pode ver na tela, né, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para falar com vocês, nós temos aqui a representação de uma molécula de água, aqui a molécula de oxigênio carregada eletronegativamente e as moléculas de hidrogênio também carregadas positivamente, tá? E a gente pensa, muitas vezes a gente pensa que a ponte de hidrogênio é a ligação entre uma molécula de hidrogênio com outra de hidrogênio de outra molécula, mas não, é a ligação da molécula de oxigênio, de uma molécula de água com a molécula de hidrogênio de outra molécula de água, tá? Notem que cargas, elementos de mesma carga não se atraem, mas elementos de carga positiva com de carga negativa, eles se atraem. Então, quando a gente fala de ponte de hidrogênio, a gente sempre tem que lembrar que a molécula é um átomo de hidrogênio de uma molécula de água ligada com um átomo de oxigênio de outra molécula de água. Então, fica bem simples de entender essa questão. E aqui a gente está demonstrado aqui nessa imagem as pontes de hidrogênio, tá?
que aqui seria, no caso, a representação da molécula de oxigênio com a molécula de hidrogênio, com um átomo de hidrogênio, perdão, de outra molécula. Tá? Quando eu falo em átomo, eu estou falando no hidrogênio, no oxigênio. Quando eu falo molécula, seria a junção de 2 ou mais átomos, tá? E aqui seria a ponte de hidrogênio representada na ligação aqui da molécula de DNA. Então, essas pontes de hidrogênio, elas vão conferir aí, até também isso está mencionado no livro didático, vai conferir estabilidade à nossa molécula de DNA. Então, é uma das importâncias aí da ponte de hidrogênio, tá? Então, vamos adiante. Tá? Lembre-se disso, ponte de hidrogênio é ligação do oxigênio com o hidrogênio, tá? Então, a gente vai discutir agora referente a algumas propriedades da água, tá? Propriedades físico-químicas. Uma delas é bem importante, que é a capacidade térmica, tá? A água, ela tem uma capacidade muito grande de perder muito mais calor, ao contrário de outras substâncias comuns, quando elas são submetidas a uma mesma temperatura, tá? Isso é bem importante, porque a gente sabe que, por exemplo, 70 a 71% do planeta Terra é coberto por água. Então, e essa energia solar causa pequenas alterações na temperatura do planeta, então, mas não chega a causar grandes alterações dada a estabilidade aí das ligações das pontes de hidrogênio, tá? Então, é bem importante em relação à questão da manutenção da temperatura do planeta. Outra questão importante se dá em relação aos pontos de fusão e ebulição. Por que é importante, né? A água, ela precisa de uma grande quantidade de energia para passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? E isso tem uma grande importância para o nosso metabolismo, por quê? Num dia muito quente, eu estou suando, eu estou fazendo uma atividade física, o que acontece? Isso causa uma agitação das moléculas de água aqui da minha pele, né? Como demonstrado ali na figura, e essas pontes de hidrogênio, elas são quebradas, são desfeitas, melhor dizendo, mais bem dizendo, e isso ocasiona aí a evaporação dessas moléculas de água. Com isso, da superfície da pele, tá? Com isso, ocorre um resfriamento do corpo, porque ao evaporar, elas levam junto o calor. Então, por isso que quando a gente transpira bastante, um dia muito quente ou quando você está fazendo exercícios, isso é muito importante para a manutenção da temperatura corporal, tá? Então, é uma curiosidade, mas é uma coisa que acontece a todo momento conosco que a gente não se dá conta, tá? Vamos adiante. Outra propriedade importantíssima é a tensão superficial, ou seja, é a força ali com que as moléculas de água, elas estão ligadas umas às outras, formando uma superfície, tá? E a gente vai, no slide seguinte, nós temos aí uma figura, eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês, que nós temos aqui, ó, coesão, né? As pontes de hidrogênio, elas possibilitam a coesão dessas moléculas de água, que ocasiona a chamada tensão superficial. Então, aqui demonstra um inseto aqui, que pousou sobre a água, né? Ó, aqui também demonstrando a coesão das moléculas de água. Tá? Então, isso que possibilita aí a nossa chamada tensão superficial, tá, gente? É bem importante lembrar dessa questão, tá? Vamos adiante. A solubilidade, tá, gente? A solubilidade é uma outra propriedade extremamente importante. Tá? A água consegue solubilizar uma grande gama, uma grande quantidade de substâncias, tá? Ou seja, solubilizar o soluto, né? E a substância que dissolve o solvente, tá? Essa característica dipolar que a gente chamou da água, essa polaridade possibilita essa solubilidade. Ou seja, e a gente sabe que as moléculas carregadas quimicamente, elas são solúveis em água, tá? E moléculas sem carga geralmente não são solúveis. A gente vai ver a questão ali dos lipídios depois. E substâncias solúveis em água, a gente denomina de hidrofílicas, e insolúveis, ou seja, sem afinidade com água, a gente chama de hidrofóbicas. Aí os lipídios entram nessa questão ali das hidrofóbicas, tá? E essa questão da solubilidade, ela apresenta, sim, um interesse em diversas áreas. Por exemplo, a questão dos fármacos, tá? A solubilidade interfere na forma como esse fármaco ele é metabolizado pelo organismo, ou seja, você tomou um medicamento, de que forma ele é solubilizado, ele é processado pelo seu organismo. E a questão ambiental também, por exemplo, um composto químico
verificar a previsão do destino ambiental de contaminantes, por exemplo, um agrotóxico, né? Como esse agrotóxico é solubilizado no ambiente, né? E ele é metabolizado pelos organismos que vivem naquele ambiente. Então, é uma propriedade fundamental da gente conhecer e a todo momento ela é trabalhada por diversas áreas aí da ciência, né? Vamos à frente. Outra propriedade fundamental, pH, né, que a gente falou. O pH ele tem a ver ali com a concentração de íons de hidrogênio e íons hidróxido numa solução. Tá? A gente vai ver aqui na figura, tá? Eu vou chegar mais perto para demonstrar para vocês. A gente tem aqui que a escala de pH ela varia de 1 a 14, tá? Ou seja, o pH mais ácido, no caso a gente tem alguns exemplos aqui do suco gástrico, pH em torno de 2, tá? O suco de tomate, pH em torno de 4. O sangue humano, né, que ele deve estar ali numa faixa de 7, 7,5, tá? Só para ter uma ideia ali da escala de pH. E na sequência, a gente tem aqui uma figura que demonstra bem essa questão da hidroxila e a questão dos íons hidrogênios, ou seja, com o acúmulo de ácidos, a gente tem um aumento ali dos íons hidrogênio, perdão, com a perda de bases também. Então, a gente tem o acúmulo de ácidos, com o aumento dos hidrogênios e a perda de bases. Então, a gente tem aí uma solução mais ácida, tá? Com o aumento do pH, a gente tem uma questão de alcalose, tá? E a gente tem uma diminuição aí dos íons hidrogênios, com a perda de ácidos. Então, essa figura, ela demonstra, esse gráfico, demonstra de uma forma bem didática a questão ali do aumento ou da diminuição do pH. Tá? E por que é importante essa questão do pH para a vida, de uma forma geral, né? A gente tem aqui na direita algumas faixas de pH ótimo, ou seja, o pH em que as enzimas ali elas têm a sua atividade máxima, né? Então, essas faixas de pH não podem variar muito, o que a gente tem aí chamado de equilíbrio, a faixa de homeostase do organismo. Caso esse pH sofra muita variação, essas enzimas elas perdem atividade. Então, por exemplo, aqui, a pepsina, a gente tem uma faixa de pH ótimo de 1,5 a 1,6. A tripsina, de 7,8 a 8,7. A urease, por exemplo, de 7. Então, a gente tem que ter esse entendimento da questão ali dos íons hidrogênio, né? Quanto mais íons hidrogênios, mais ácido, quanto menos, mais básico, tá? Então, esse seria o ponto básico aí do pH e lembrar dessas faixas de pH, principalmente para a atuação das enzimas. A gente sabe que a gente precisa das enzimas para uma série de atividades, como, por exemplo, a digestão de proteínas, lipídios, carboidratos. Então, elas têm que ter essa faixa aí de pH ótimo, ok? Vamos à frente. Sais minerais, tá? A gente estudou um pouco a respeito da água, né? A questão da solubilidade, do calor específico, do pH, a gente vai estudar um pouquinho dos sais minerais. O que seriam sais minerais? São elementos inorgânicos. Geralmente o metal, a gente vai ver um exemplo disso na sequência, combinado com algum outro elemento, um óxido, um carbonato ou um sulfato. E uma outra característica importante, que a gente tem uma palavra bonita para isso, que geralmente no organismo eles estão quelados, ou seja, o que seria uma quelação? A combinação com outros componentes orgânicos, pode ser uma enzima, um hormônio, uma proteína, mas principalmente aminoácidos, tá? E a fonte desses sais minerais, a gente tem os alimentos naturais, vegetal e animal. Então, assim, a gente tem que ter uma dieta bem variada para que a gente possa aí ter acesso e absorver todos esses minerais, sais minerais, tá? Então, aqui na sequência, a gente vai poder ver na tela, né, a representação aqui de uma quelação, do mineral quelado, aqui a molécula do mineral, tá? E aqui os aminoácidos formando um anel em volta dessa molécula, né? E esse invólucro que é feito ali nesses minerais, isso ajuda no processo de absorção de determinado elemento, como, por exemplo, o ferro, que aqui a gente está vendo aqui nessa figura de uma célula do intestino, né? E aqui a gente está vendo a questão ali da M, tá? E a questão do transporte do ferro em relação à célula. Então, a gente tem que ter esse elemento aqui, esse mineral ali, que ele tem que estar quelado para que ele possa ser absorvido. Tá? Então, é importantíssimo aí
essa relação na absorção desses elementos, tá? Aqui a gente colocou só um exemplo do ferro porque está relacionado à questão da anemia, né? Que é um problema bem frequente que a gente observa. Outros minerais aqui na tela vocês podem ver alguns exemplos, por exemplo o sódio, né? Que ele participa na regulação dos líquidos corporais e na questão também da transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, eu estou aqui falando com vocês graças também ao sódio, né? O potássio também na transmissão dos impulsos nervosos aí, na regulação dos líquidos corporais, o cálcio, a questão dos ossos, dos dentes, né? O fósforo, o magnésio. Agora eu comentei do ferro, né? A questão do transporte do oxigênio através do sangue. Então, assim, claro, são só exemplos, né? Que eu coloquei aqui na apresentação, mas tem vários outros minerais, sais minerais, e vocês podem ter acesso aí no livro didático também, tá? Gente, chegamos ao final dos nossos estudos referentes ao tópico 1, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estamos à disposição pelos canais de comunicação já conhecidos, o 0800 642 5000, o nosso DaVinci Talk e também a nossa ferramenta Mensagens. Um abraço e até a próxima!